Cumprimento todos os meus colegas de mesa e agradeço ter tido este convite que preparamos juntos já há algum tempo, este acompanhamento desta obra, e tem sido uma alegria e um prazer poder ir conhecendo também o Dr. Baltazar, não apenas enquanto autor, mas enquanto pessoa. Devo dizer que ele tem contribuído francamente para a minha coleção de presépios e, portanto, trouxe um dos muitos que ele teve, mais de 20 neste momento, teve a generosidade de oferecer a mim e à minha família. Também tenho aqui o meu colega esposo, que está ali. Portanto, neste momento temos, com o início do Advento, uma presença muito grande do Dr. Baltazar na nossa casa, através dos presépios que tem escolhido para nós. Falando agora da obra. Estando eu aqui para louvar perante vós esta otimística obra do Dr. Baltazar Jesuíno, com este apelativo título, Como Ser Feliz na Adversidade e no Mundo de Hoje, e tocando-me esta honra de apresentar o livro em muito boa companhia, venho-vos dizer de alguns dos tumultos internos que ele me provocou e de algumas pontes interiores que edificou. Ao ler esta obra filosófica, reflexiva, que é ao mesmo tempo tão próxima das nossas vidas reais, e que é uma proposta tão humilde quanto transparente, tal como o autor, ela convida-nos a uma busca incessante pela felicidade, vivida durante décadas pelo António dos Santos, cujo diário esta obra encerra, e que invocaram em mim outras espantosas e doutas narrativas. Como professora universitária e académica que sou, lembrei-me desde logo da filósofa norte-americana Susan Neiman, que no seu livro intitulado Evil in Modern Thought, An Alternative History of Philosophy, portanto, o mal no pensamento moderno, uma história alternativa da filosofia, descreve o terremoto de Lisboa de 1755 como a razão que levou ao fim do otimismo na cultura ocidental. Porque o mal natural ou moral ameaça a razão humana, desafiando assim a nossa esperança de que o mundo faça sentido. Passeando a memória pelo Cândido de Voltaire, escrito na sequência do nosso terremoto, recorda a emergência de um cínico olhar à visão otimista da vida e ao melhor dos mundos possíveis, e um olhar descrente que ainda hoje nos assola, e voltei-me para esta dicotomia paradoxal que é tão marcadamente nossa, entre acreditar e não acreditar no futuro, entre a dor e a confiança em dias melhores. O António dos Santos, cujo diário compõe este livro, após uma tragédia amorosa, é como o anticândido, criando uma saída ativa para o destino, moldando com os seus atos refletidos, para que seja possível recuperar a saúde perdida e a vontade de viver. Otimismo? Perguntarão alguns de vós. Teremos hoje razões para otimismo? Poderá haver sentido num mundo em que os inocentes sofrem, como aconteceu com o próprio António dos Santos? Podemos escolher entre dois olhares filosóficos sobre o mal. Um de Rousseau a Arendt defende que a moralidade exige que tornemos o mal inteligível. O outro, de Voltaire a Adorno, insiste que a moralidade exige que não o façamos. O António dos Santos, a quem o Baltazar dá vida pública neste livro, escolhe como eu a primeira alternativa. O mal precisa que lhe demos sentido e, ao fazer, revivemos. Lembrei-me também, a propósito do inesgotável caminho interior feito pelo António na busca desse sentido, e ao ler as suas lutas interiores e procuras incansáveis, do psicólogo Philip Zimbardo, criador do projeto chamado Heroic Imagination Project, projeto de imaginação heroica, que considera que não é preciso lutar para ser um herói e que se pode ser um herói pacífico, que os atos heróicos não têm de ser extraordinários, pois podem ser atos feitos no dia-a-dia, e que qualquer pessoa pode ser um herói. O António dos Santos, que está dentro deste livro, cuja voz ouvimos neste livro, encarna aqui esse heroísmo do cotidiano,
arrancado da determinação de caminhar sem perder o rumo. O maior investigador mundial sobre a esperança, Snyder, ensina-nos que ter esperança são 3 coisas: objetivos, o caminho e o caminhar do caminhante na direção desses objetivos, com uma autoconfiança motivada em chegar ao destino, aquilo que os ingleses dizem the will and the way, a vontade e o caminho que se constrói. E o António dos Santos revela-se aqui um homem de profunda esperança, esta esperança ativa de quem faz da vida fonte de crescimento. Por isso, contrariamente aos clamores dos velhos do Restelo e dos profissionais em queixumes e impossibilidades, o António mostra que a ciência que tem metas, mostra a ciência que quem tem metas irrealistas ou não tem metas nem nelas acredita, são de facto as pessoas com baixos níveis de esperança. Os mais esperançados, como o António, e pela sua voz, o Baltasar Jesuíno, pelo contrário, são os mais capazes de encontrar caminhos alternativos e possíveis. Por isso este livro é uma merecida ode à esperança. Saltaram-me ainda, ao lê-lo, os pensamentos em redor do trabalho recente do economista italiano Luigi Bruni, que é professor no nosso acarinhado mestrado executivo em Psicologia Positiva Aplicada do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, onde o Baltasar tem tido presença muitas vezes, no acordar e dar vida a um modelo proposto por economistas italianos, também no final do século XVIII, que defende que a felicidade pública é a saída possível, melhor, necessária e urgente para alguns dos nossos mais difíceis problemas atuais, que foram, como refere Peter Drucker, resultado de alguns dos nossos maiores sucessos. Sabem porque é que os bancos se chamam bancos? Porque na Idade Medieval os cambistas se sentavam em banqui, bancos, o que muito nos diz daquilo que consideramos realidades imutáveis e da transformação que temos vindo a fazer enquanto sociedade. Por felicidade pública, que para mim está expressa no livro do Baltasar Jesuíno, entendem-se relações humanas verdadeiramente recíprocas, gratuitas, apoiadas em 3 pilares. Precisamos de desenvolvimento económico para pôr fim à escravidão e à indignidade, mas precisamos, muito mais do que isso, precisamos de uma felicidade virtuosa, tal como a etimologia do próprio termo latino felicitas, felicidade, felicitas, indicia, e que se traduz em sociedades férteis, férteis em forças de caráter, férteis em capacidade altruísta, férteis em solidariedade, que promovem o melhor das pessoas e o seu potencial. E uma felicidade que não é apenas individual, mas sim coletiva, partilhada, fraterna, relacional. É dessa felicidade que se fala neste livro. Vivemos hoje em intempérie de uma felicidade meramente individual, que falhou. A perseguição do interesse próprio destruiu-nos. É tempo, por isso, de relembrar que se a sociedade por si só não nos chega, o indivíduo sozinho também não. Todo o livro do Baltasar aponta estes 3 pilares, estas cimentadas visões sociais, e faz brilhar os bens relacionais como a força que impede o afundar da confiança e da alegria, mas também aquilo que as coloca em risco. Como nos diz Bruni num dos seus livros, a infelicidade e o isolamento, tantas vezes referido neste livro do Baltasar Jesuíno, sim, quantos de nós nos sentimos sós e afundados no silêncio, como o António dos Santos sentiu em momentos da sua vida aqui expostos, dizia: a infelicidade e o isolamento que nos assaltam hoje vêm de estarmos incapazes de integrar as inevitáveis ferida e bênção, de novo a dualidade e o paradoxo, que advêm da complexidade das relações humanas. É no outro que amo, é no outro que me torno capaz de odiar, é no outro que me demonizo e é no outro que encontro a felicidade. O texto de Baltasar, tradutor desta vida inquieta de procura do António dos Santos, que nos leva por veredas de reflexão e solução para abraçar a felicidade, encaminhou-me ainda para um outro lugar. Terminei este périplo académico e teórico nos trabalhos de um grande amigo, James Pawelski, que escreveu no seu livro The Eudaimonic Turn: quanto precisamos de um olhar divergente no que liga à felicidade e infelicidade, às artes e às humanidades. Não apenas uma felicidade hedónica, centrada no prazer momentâneo, que esta sociedade capitalista nos impingiu. Por exemplo, fazendo ponte com o dia de ontem, quantos de vocês receberam mensagens nos últimos dias a pressionar-vos para consumirem?
mas sim numa felicidade eudaimónica associada ao sentido da vida, ao progresso pessoal e ao progresso coletivo deste nosso planeta. Esta é a proposta do Baltasar António neste livro. Traz-nos uma narrativa que nos fala da construção, braçada a braçada, de uma vida com sentido. Porque terão que ser as obras literárias ou artísticas em geral, produtos de mentes desanimadas e descrentes, desesperadas ou desajustadas, deprimidas e sofridas. Porque não podemos associar, como aliás a investigação da Barbara Fredrickson mostra, que são as emoções positivas como a criatividade, a capacidade de construir felicidade coletiva, de ter esperança, otimismo, gratidão, que são fundamentais para criarmos e sermos capazes de produzir obras transformadoras. Baltasar, obrigada por ser um escritor feliz, com uma narrativa de possibilidades e de dar voz ao António, filósofo da vida cotidiana. Obrigada por arriscar corajosamente escrever um livro que tem no título a palavra felicidade. Alguns se lembrarão do impacto e da aclamação que teve há uma geração o David Mourão Ferreira por escrever um livro com o título Amor Feliz. Temos um país em que há histórias que são silenciadas, vozes que não podem ser ouvidas, e hoje o discurso da esperança está quase só na prerrogativa dos políticos, muitas vezes com narrativas estafadas em que deixamos de acreditar. Fora do discurso político, o otimismo é muitas vezes esfrangalhado pelas ruas, a esperança é gozada e criticada como uma impossibilidade, o riso considerado uma afronta em tempos que requerem seriedade, a espiritualidade, sobretudo na sua forma religiosa, numa sociedade que procura a laicidade, é também considerada uma forma de desligamento ou de excentricidade para os ingênuos. Tratámo-las como se nenhuma destas forças sociais e individuais pudesse ser crítica e elevar as consciências. Pobres dos que não conseguem colocar-se à janela e sonhar o futuro. Mesmo que sonhemos erros, lembro a frase lapidar de George Steiner, que dizia: não fomos capazes de dar às novas gerações o erro da esperança, que sonhemos impossibilidades, pelo menos não desistimos de afirmar uma dimensão da vida que nos torna mais reais e dignifica a nossa complexidade. Somos o mau, mas também o bom, o impossível, mas também o possível. E isso lembra-nos o Baltasar, através das palavras do António dos Santos, tão ricas neste livro. A Hannah Arendt falou-nos dessa imensa tragédia que é a banalidade do mal. Que bom que haja hinos, como o seu livro, Baltasar, à banalidade do bem. Por isso aceitei hoje louvá-lo aqui perante vós, convidando, claro, a que o comprem e o leiam. Não porque sim, não porque é um ritual interessante, não por algum tipo de protagonismo, mas porque o livro arrancará de vós uma dimensão existencial escondida, uma voz abafada, que temos que gritar alto, cada vez mais alto. Precisamos de mais vida para tornar a vida de novo real e visível. A capacidade de amar e ser amado, nos realizarmos, de sermos íntegros e únicos, de sonharmos, de gerirmos bem os nossos pensamentos, de viver em plenitude, sem receios, de encontrar dentro de nós e não fora, que nos faz felizes e inteiros, são os temas deste livro. Bem apelativos, certo? Dificuldades e dramas, como diz o António dos Santos, de quem este livro, como sabem, é a história, sempre as houve na história humana. A vitimização é um fosso manipulador que corrói as nossas possibilidades de ação. E cito: os testemunhos reais também que este livro encerra, sobretudo no final, lembram as conversas, e termino, com a Dona Décia, uma senhora que é mulher de um pescador de rabo de peixe, nos Açores, mãe de muitos filhos próprios e de outros adotados, que tem dentro a dor da pobreza, do desamor de um casamento violento e da incapacidade de ser quem merecia ser. Quando os problemas da vida lhe parecem insolúveis e o seu índice de felicidade baixa a perigosos níveis impossíveis de recuperação, ela conjetura que tem duas caixas. A da esquerda é aquela em que guardará os seus problemas e diz para si neste jogo de imaginação: abro a caixa e imagino que lá dentro coloco todos os meus dramas. Fecho a caixa à chave e viro-me para o outro lado. Tenho à direita uma outra caixa, a da minha imaginação, a do sonho. Abro a caixa e durante um bocado deixo-me alistar
a imaginar a vida que eu queria ter, que eu merecia ter, em detalhe, e idealizo. Passado um bocado, imagino que fecho a caixa e digo para mim mesma: pronto, já chega. Viro-me de novo para a caixa dos problemas, abro devagarinho a porta e digo: vá, problemas, podem sair, mas sai um de cada vez. Estas palavras foram partilhadas ao vivo numa conversa com a Dona Décia, fizeram com que a seguir abrisse num sorriso a sua expressão e, ao arrastar devagarinho a sua perna depois de um AVC aos 35 anos, me contasse que ia à escola de um dos filhos, violentamente gozado por ter uma doença que não o deixa crescer fisicamente ao ritmo dos outros, para falar aos jovens do mal destruidor do bullying, da falta de amor entre eles. Escreveu um livro que lhes leu para aumentar as suas consciências sobre o mal que provocam uns aos outros por não serem pelo menos um pouco mais capazes de amar do que são de odiar. Como no mundo das duas caixas da Dona Décia, o cosmos espelhado no livro do Baltazar fez mergulhar na intensa e inevitável dualidade do bem e do mal, na procura de inteligibilidade e sentido e na concepção de infinitas possibilidades. Como nos diz Baltazar, na página 33, a vida é bela, é uma sucessão de crises, mas todas elas são necessárias para a evolução. Constituem novas oportunidades, mudança, desafio, criatividade. A partir da minha transformação pessoal, consigo também contagiar os que comigo convivem e juntos lutarmos por um mundo melhor, de amor, justiça, alegria, respeito, esperança, felicidade. Merecemos isso e muito mais. Como diz, continuo a citar nesta mesma página o Baltazar Jesuíno, pela voz do António: o futuro pertence-nos desde que acreditemos nesse sonho. Fim de citação. Convido-vos, por isso, a entrar nesta riqueza narrativa que nos convoca a começar a desembrulhar um pouco a intrincada vida e a recriar as nossas existências. Devemos isso à história, devemos isso uns aos outros. Bem-aja, Baltazar. Obrigado.